E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre uma obra que acabou de estrear, que eu tava bastante ansioso pra falar sobre ela. Ela chama Under the Green Light. Vocês que acompanham, né, os lançamentos de obras BLs, de manhwas BLs que estão saindo o tempo inteiro, que acompanham as mais populares, devem ter visto já pelas redes sociais sobre o lançamento dessa obra. Ela já ganhou uma certa notoriedade pelo fato de que ela é a mais nova obra da Jax, né? Da mesma autora de Walk on Water. Pra quem não conhece Walk on Water, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre ela. Já é uma obra sensacional, tá? Brilhante, com desenvolvimento emocional dos personagens excelente. E agora, no dia 5 de março, ela lançou pela plataforma do Read Books, uma plataforma coreana. Ela lançou, então, Under the Green Light, né? A mais nova série dela. Como eu disse, lançada no dia 5. Os seus capítulos de estreia foram 6 capítulos. Eu li pelo menos 5 primeiros e eu vou falar pra vocês um pouquinho do que eu achei dessa estreia, minhas expectativas pro resto da obra. Se vocês gostarem desse vídeo, ele se popularizar, eu posso pensar em voltar aqui e trazer sobre os próximos capítulos aqui no canal. Mas no mínimo isso também tem uma questão de tempo, porque eu preciso contar com a boa vontade da Scan de, no mínimo, traduzir pro inglês pra eu poder trazer pra vocês aqui. Eu sei que já tem Scan responsável por traduzir ela pro português, então enquanto a gente não tem o lançamento oficial em inglês, eu vou depender da boa vontade da Scan. Mas se vocês gostarem desse vídeo, eu continuo trazendo ele aqui pra vocês. A gente vai analisando os capítulos pouco a pouco, desmembrando eles, né, observando a evolução dos personagens, e a proposta da história, ela parece bem legal. Na história, a gente vai conhecer esses dois homens. Um deles é um jovem universitário, estudante de artes, que trabalha aí fazendo esculturas, e ele tá na reta final de concluir os estudos dele e de levar os trabalhos dele pro mundo, né, e tentar conquistar um prestígio com os trabalhos dele, que aparentemente são muito bem vistos pelos professores e outras pessoas da instituição onde ele estuda. Para poder lidar com os custos da vida dele, né, pagar suas contas e conseguir viver, ele então tem um trabalho de meio período em um café. Em um determinado dia nesse café, ele vai esbarrar com o Jin Chong-woo, que é um empresário bem-sucedido, que vive aí um executivo, né, que vive nesse meio, nesse ramo executivo, e ele parece viver em um submundo deste universo, né, executivo, onde tudo tá girando em torno de enganação, tudo tá girando em torno de suborno, de propina, e existe basicamente coisas movidas à base de poder e dinheiro. Isso fica bem claro pra gente no aspecto em que a autora se preocupa em mostrar de uma forma sempre sombria e misteriosa as pessoas com quem o Jin tá envolvida, falando de questões do trabalho. Além de preservar esteticamente esse tom sombrio, misterioso, ela também se preocupa com que os diálogos deixem claro os níveis e hierarquias e dons, né, e níveis de poder que cada personagem tem dentro deste núcleo, para poder deixar bem claro em que tipo de universo que o Jin vive. Por mais que se assemelhe muito a esse tipo de núcleo, ele não é um gangster, tá? Ele é um executivo e tudo é movido à base de dinheiro. A gente vai entender nesses primeiros capítulos que existe sim por trás do passado dele alguma coisa mais sombria, alguma coisa mais violenta, mas ainda não ficou bem claro isso pra gente. É um curto flashback que a gente tem em um momento dele, mas ainda não ficou bem claro pra gente o que aconteceu no passado dele que ainda parece assombrar ele dessa forma. Já o Matthew leva uma vida comum, dividido entre as aulas e o trabalho de meio período. Ele é um jovem simples que leva uma vida super simples, num aspecto bem de artista mesmo. Ela consegue construir bem isso, sabe? Bastante aquele estereótipo, onde ele vive, como ele vive, em uma pequena ambientação que a gente tem. Ela desenvolve bem isso. Ele não tem família e ele não fala sobre a família dele, então a gente não tem um contexto do passado dele aqui, né? A coisa é mais focada no momento atual em que ele vive agora. Talvez a gente nem tenha esse desenvolvimento, né? Ou aparentemente o do Jin a gente vai ter sim. Parece ser uma questão que a gente deve se preocupar e deve se desenvolver, mas eu não sei se o passado do Matthew venha a ser desenvolvido de forma clara. Em um primeiro encontro dos dois, o Matthew vê uma oportunidade de se aproximar do Jin, logo depois deles se conhecerem no café.
né, o Matthew vai atrás dele em um museu de arte e lá ele vai falar que ele se interessou pelo cara. Ele não dá a menor confiança num primeiro momento, mas depois, por causa de um compromisso desmarcado, surge essa oportunidade e ele vai dar uma chance pro Matthew. Eles vão acabar indo os dois pro banheiro do museu e lá eles vão acabar se pegando. Só que é uma coisa, ele acontece de uma forma bastante diferente e estranha. O Matthew é um rapaz de 20 e poucos anos, com corpo e rosto lindos, e ele nunca fez sexo com ninguém, ele nunca nem mesmo beijou ninguém. Isso parece deixar o Dean ainda mais excitado e ele comanda toda essa situação. Os dois vão se pegar daquele jeito todo e ele simplesmente vai embora, dando tchau pro rapaz que diz que gostaria de ver ele de novo. Enquanto o Matthew é um rapaz jovem, sem experiência sexual, mas que é muito franco e claro sobre os sentimentos dele e sobre as coisas que ele quer, o Dean, ele é um cara que preserva esse aspecto misterioso, sombrio, pela carreira, né, pelo trabalho dele, por viver nesse mundo sombrio desse universo executivo, mas parece ser um cara gay com uma vida sexual bastante ativa. A gente deixa, isso fica claro pra gente em alguns momentos, e um desses momentos é quando ele tá muito estressado com algumas questões do trabalho e ele quer aliviar essa tensão, ele precisa estimular de alguma forma e ele pensa logo em sexo, e isso faz ele lembrar do Matthew. E ir atrás do Matthew no café em onde eles se encontraram a primeira vez, e o menino vê ali finalmente a oportunidade de convidar o Dean para ser o seu modelo da escultura que ele precisa fazer para o trabalho final. É um pedido bastante estranho, mas o Dean decide aceitar o pedido sob uma condição, de que ele siga as ordens, as palavras do Dean fielmente, sem questionar nada. Nos 6 primeiros episódios a gente tem basicamente estes acontecimentos, né, mostrando pra gente como eles vão chegar ao desenvolvimento do relacionamento deles, como eles vão se envolver nisso, cada um da sua forma. Então basicamente os 6 primeiros episódios falam isso e discutem com a gente um pouco das emoções, inspirações e situações que os meninos vivem, que levam eles a chegar a este momento onde eles vão acabar se relacionando, cada um com os seus objetivos, intenções e vivências pessoais, levando eles até ali. Aparentemente Under the Green Light, né, o nome da comic, ele vem do aspecto de que o ambiente onde o Matthew trabalha, o estúdio e também casa dele, ele funciona todo sob uma luz verde. Eu não entendi bem se é do quarto mesmo, que parece ser uma espécie de prédio que foi meio que abandonado, que ele conseguiu por um preço muito bom, onde ele montou estúdio e também um lugar para ele viver. E tem essa luz verde que parece que vai ser um dos aspectos relevantes para construir as discussões e as partes mais emocionais da história. O que é muito legal, porque dá um tom bastante sombrio e bastante emotivo para todas as discussões. Logo nos primeiros momentos onde isto acontece, torna a coisa mais interessante. Também ajuda na construção dos personagens, porque essa luz verde, ela acaba intensificando muito o brilho no olhar, que é um olho verde muito vivo que o Matthew tem e que o Dean sente como se estivesse constantemente perfurando a alma dele. Então a gente vai ver como diz muito sobre o ambiente onde isso é trabalhado, sobre as emoções que ela quer mostrar sobre aquilo e também sobre a perspectiva e o olhar do artista sobre o modelo pelo qual ele deve se apaixonar. Então tem uma perspectiva muito legal de onde o título vem, é muito interessante, e nesses primeiros capítulos ela já vai ficando mais clara. Nesses primeiros capítulos, aquilo que a gente está acostumado aos aspectos narrativos e também artístico da Jax, eles ficam muito claros. A narrativa, ela é lenta, ela tem uma proposta clara de como os personagens vão se envolver e é tudo muito maduro, né? As escolhas envolvendo questões e discussões sexuais, elas acontecem de uma forma totalmente madura e ao mesmo tempo bastante saudável, mas que os interesses dos personagens ficam muito claros e é tudo muito objetivo. Sem precisar rushar a coisa, sem precisar acelerar, ela consegue ser bastante óbvia, bastante objetiva em como os personagens estão se sentindo em determinado momento e o que eles pensam sobre alguma situação para terem chegado àquele ponto. A arte dela também é uma coisa muito característica. Os traços são lindos, tá? Aquele traço que a gente tá acostumado em Walk on Water se mantém aqui, maravilhoso. Os personagens são muito bem, com traços muito claros, muito bem definidos. O corpo, ela tá preocupada
preocupada em colocar detalhes bem claros na construção do corpo deles, né, para que se tornem homens muito bonitos. O Jim é muito parecido com o Lee de Walk on Water, o Matthew já não, ele já tem características mais próprias, mais únicas, mas os dois personagens têm traços muito bonitos, são muito bem estruturados. O Matthew, ele é mais alto, por mais que mais novo e inexperiente, elas se preocupam em colocar ele como uma figura bastante forte perto do Jim, eu acho que justamente para dar mais intensidade na presença dele, assim como os olhos dele que são muito verdes. Ainda não ficou muito claro pra gente quem vai assumir o papel de Semi, quem vai assumir o papel de Hook, de Top ou de Boron na história. Isso ainda não fica muito claro. A partir do capítulo 7 deve ficar, porque pelo que eu tô entendendo, os dois devem fazer sexo de novo, então isso deve ficar mais claro daqui a pouco. Mas ambos os personagens, eles se encaixariam bem nessa situação, só que isso mudaria um pouco a dinâmica do casal, né? Porque se o Jim for o Top, ele vai exercer mais essa autoridade e essa forma dominante como ele vem agindo pra cima do Matthew. Já se o Matthew for o Top, ele vai acabar tendo que receber mais auxílio, né? E talvez o Jim partilhe dessas experiências sexual com ele de uma forma em que ele não seja tão dominante, mas que ele contribua pro aprendizado do rapaz. Então, dependendo quem assumir cada papel aqui, a dinâmica entre eles deve mudar um pouco, mas eu ainda tô meio indeciso em como eu preferiria que fosse pra dinâmica do casal, mas ambas as formas encaixaria muito bem na história. Eu acho que seria muito legal. A questão é que os personagens se mantêm muito interessantes. Outra semelhança clara que eu achei com Walk on Water é justamente sobre background e desenvolvimento dos personagens, né? Lá a gente lembra que o McQueen tinha uma questão muito com o passado e os planos para o futuro dele, assim como a gente observa no Jim aqui. Existem questões delicadas no passado dele que ainda não ficaram muito claras. Já o Ed em Walk on Water, ele sempre foi focado no desenvolvimento emocional dele, né? A gente nunca teve um grande foco no passado e núcleo em torno da vida dele pré-obra, então sempre foi focado no crescimento, no desenvolvimento dele, protagonista, naqueles momentos, né, naquelas vivências e emoções dele. E eu entendo que a proposta do Matthew é muito parecida com isso, porque parece que a autora não se preocupa em falar pra gente sobre família, sobre amigos, sobre o background dele mesmo. Talvez só algumas pessoas que vivam em torno dele, como é a questão dos professores e outras pessoas da universidade. Eu tô bem empolgado, como vocês sabem, eu adoro Walk on Water. Eu acho que é uma obra super madura, super bem construída, com um desenvolvimento narrativo muito gostoso, muito envolvente, além de eu ser completamente apaixonado pela arte da Jax. E eu acho que Under the Green Light, ele vem com essa mesma proposta narrativa, ela vem com essa arte maravilhosa da autora, que parece que só melhorou. Então eu tô bastante empolgado. Quero saber de vocês aqui nos comentários se vocês também estão animados, também tem grandes expectativas pra obra. Deixa aqui nos comentários também se vocês querem ver mais dela por aqui, né? Como eu disse, se esse vídeo se popularizar, se ele foi bem, eu posso trazer mais vezes pra cá, posso falar capítulo a capítulo pra vocês, a gente pode ver sobre isso. Então fiquem atentos, tá? Os próximos capítulos devem sair a cada 10 dias, então o próximo deve sair no dia 15 de março. Eu vou ficar atento também. Tô muito ansioso, muito empolgado pra ver a próxima cena, né? Afinal de contas, os dois agora devem fazer sexo lá na casa do Matthew, então a coisa deve ser mais envolvente, mais intensa do que foi lá no museu. Tô bastante empolgado, quero saber de vocês. Então o like também é muito importante no vídeo para eu saber que gostaram do vídeo. Se não por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou o Bagutuno no Twitter e no Instagram. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!